Este vídeo se refere à aula número 5 do curso de Controladoria. O tema central é o BSC, o Balanced Scorecard, que é uma ferramenta que nós vamos identificar qual seria o seu vínculo com a controladoria. Basicamente, o BSC não é uma ferramenta nova, ela já surge aí desde 92 com uma proposta desses dois autores, o Kaplan e o Norton. Eles eram consultores e apresentaram o BSC como uma ferramenta útil para os gestores, para os donos de empresa, para que todos conseguissem de alguma maneira acompanhar o desempenho da organização, mas sob o enfoque estratégico. As 4 perspectivas que fundamentam o BSC, que são aquelas que vão, de alguma maneira, capturar o desempenho da organização sob a ótica estratégica, elas são da perspectiva financeira, cliente, processos internos e aprendizado e crescimento. Segundo Kaplan e Norton, com essas 4 perspectivas, seria possível acompanhar o desenvolvimento da empresa em termos de metas a serem alcançadas, de objetivos a serem conquistados, sempre olhando para frente, sempre olhando, né, no longo prazo, mas também já fazendo, com o uso da ferramenta, a possibilidade de trazer para o curto prazo medidas de avaliação e de atuação para correção de rumo. As 4 perspectivas, elas podem ser representadas de diferentes maneiras, mas todas elas vão necessariamente partir daquilo que nós entendemos como missão da empresa, né, a razão de existir da empresa, atrelado à visão e valores. Então, por isso que nessa figura a gente vê na parte central a visão e estratégia, porque visão seria como a empresa se concebe, como é que ela se vê no longo prazo. E essa visão que ela tem é o que vai determinar quais são as ações estratégicas que são necessárias para se chegar lá. Nas 4 perspectivas, nós podemos partir de um processo natural, né, de interligação entre elas. Entretanto, como a gente vai seguir o que o Kaplan e o Norton pontuaram, a gente vai entender que elas, de fato, elas podem ter essa interação, como é muito comum nós entendermos que cada uma delas tem um universo dentro de si que poderiam ser explorados, né? Cada pedacinho dessas perspectivas, elas podem ser desenvolvidas, mas para efeito de acompanhamento estratégico, quanto menos e mais significativos forem os elementos a serem avaliados, melhor para análise e tomada de decisão. Então vamos lá. A perspectiva financeira, né? Então, sobre o aspecto financeiro, uma questão que faz sentido para os gestores para ter sucesso financeiramente, como nós devemos aparecer para os nossos investidores. Essa questão significa que aquilo que os investidores estão buscando, sejam eles os investidores, no caso de acionistas, sejam outros tipos de investidores, por exemplo, debenturistas, enfim, qualquer um que forneça recursos para a empresa, eles esperam rentabilidade, eles esperam resultado e redução de risco sobre o capital investido. Então, a parte financeira, ela vai ter, como tradicionalmente já uma série de elementos, uma série de ferramentas, inclusive, de métricas que são utilizadas e vão proporcionar indicadores que cada empresa vai identificar aquele que mais representaria essa perspectiva. Então, alguns indicadores que poderiam ser considerados na parte financeira, né? Um deles é a questão mesmo da rentabilidade, né? O retorno sobre o patrimônio, o retorno sobre o ativo. No caso da demonstração, das demonstrações contábeis, pode ser o resultado líquido, né, da empresa em termos de percentualmente, né, o lucro líquido sobre a receita líquida, né, e a gente vai trabalhar aí com as questões de margem líquida, margem bruta. Tem outros indicadores que são tradicionalmente usados em análise de balanços, por exemplo, que eles até podem aparecer aí. Processo de geração de caixa, todos os indicadores que podem ser considerados relevantes, a empresa vai selecionar alguns que seriam os mais adequados. Tá? Na perspectiva processos internos do negócio, necessariamente se refere aos processos produtivos, sejam eles de bens ou serviços,
como a empresa está produzindo os seus bens e serviços, o que pode ser aperfeiçoado, o que pode ser melhorado nesses processos. Não só buscando a redução da ineficiência, ou seja, o aumento da eficiência, no caso, consumindo menos recursos para produzir a mesma coisa ou mais, mas também a gente pode pensar em termos de eficácia, em gerar agregação de valor para o item, né, na perspectiva daqueles que irão comprar. Então vejam que os processos internos sempre estão vinculados ao aperfeiçoamento das etapas e da cadeia produtiva da empresa. Com relação a aprendizado e crescimento, sempre voltado à questão humana. Nós entendemos que não tem como a empresa progredir se não tiver pessoas capacitadas, se não tiver capital intelectual desenvolvido, se não conseguir atrair talentos, se não conseguir reter talentos. Tudo isso faz parte daquilo que ela oferece para aperfeiçoar os colaboradores, aqueles que estão na empresa e representam a empresa em termos de atividade. Então, aprendizado e crescimento sempre vão, essas perspectivas internas, elas vão passar pelo treinamento, pelo aprimoramento técnico dos trabalhadores. Então, a pergunta para alcançar a nossa visão, como sustentar a habilidade de mudar e progredir, né? Sempre calcada em pessoas. As pessoas que fazem a empresa, então, quanto mais houver elementos para aperfeiçoamento humano, melhor. E os indicadores podem ser tirados também desse processo, né? Por exemplo, turnover, né? O índice de rotação de funcionários é um índice importante, significa que expressa, né, quanto que a empresa está efetivamente mantendo os profissionais, né, dentro da organização e até em função de custos, né? Porque quanto maior o turnover, mais custos a empresa vai ter de atrair pessoas, de treinar pessoas, de toda a parte dos processos administrativos para contratação e demissão. Então, o ideal seria um turnover adequado para a empresa conseguir se planejar e não perder, inclusive, o conhecimento que o funcionário leva quando sai, né? E a última perspectiva, que é o cliente, que é a peça central do processo de produção, porque todos os produtos vão ser construídos voltados para a aquisição do cliente, então o cliente assume a sua relevância natural, como nós já vimos também em apresentações anteriores. E aí uma questão que se faz é para alcançar nossa visão, como devemos ser vistos pelos clientes. Esses ser vistos não é só a questão de reputação, que também entra nesse processo, mas é principalmente o que atrai o cliente a comprar produtos dessa empresa, como que o cliente enxerga a empresa em termos de benefícios que ele pode ter na aquisição desses produtos, como é que o cliente ele está enquanto a satisfação dele em adquirir produtos dessa empresa. E tudo isso vai contribuir para que a empresa, claro, a entrada de recursos é via cliente, então nós precisamos identificar quais são os indicadores mais adequados para se posicionar aí e acompanhar. Inclusive, em termos de posicionamento estratégico, né, tem a participação de mercado, por exemplo, market share, que é uma questão voltada na perspectiva cliente. Então, esse indicador, o market share, é importante. A empresa se planeja, ela quer ter uma participação de mercado e ela planeja isso percentualmente, quanto que ela consegue e quer ampliar a sua atuação. As empresas se planejam nesse sentido. Então, todas essas perspectivas, elas vão depender de como a empresa quer ser vista e quer chegar lá na frente, no longo prazo, continuando a agregar valor, continuando a ser competitiva, e os indicadores vão ser criados nesse sentido para ajudar nessa rota, nesse roteiro. O alinhamento estratégico que se deve ter entre as diversas etapas do processo não só produtivo, mas administrativo e operacional e estratégico, né, que é de longo prazo, sempre vão necessitar de elementos físicos e a parte conceitual também envolvida, a capacidade técnica de cada um e o conhecimento gerado. Então, existem aspectos que, para a empresa atingir a sua missão, que é a razão da existência dela, né,
para ela chegar na missão e passando por esses elementos de visão e valores que nós comentamos, necessariamente ela tem que ter lá na base, a gente consegue ver, um sistema de gestão estratégica. Não tem como a empresa buscar um planejamento, buscar identificar referências para a ação se ela não tiver um sistema de gerenciamento estratégico, um sistema de gestão, um sistema gerencial e que efetivamente consiga fornecer os dados e as informações para a tomada de decisão adequada em termos de alocação de recursos e posicionamento estratégico. Então, esse sistema que nós já vimos, a controladoria é a principal responsável, inclusive, não pela manutenção técnica, né, que aí caberia na parte do pessoal de informática, né, ou de sistemas, mas principalmente na reunião de informações que ela consegue fazer, pelas análises que ela consegue fazer em cima desse sistema, pelas propostas em termos de coleta de dados, inclusive, que devem ser feitas para que ela se muna de informações suficientes para alimentar os gestores no processo decisório. Então, o sistema de informação estratégico é fundamental. E isso daí vai fazer com que toda a característica da empresa de acompanhamento possa ser feita em relatórios e o BSC vai aparecer nesse processo simplesmente porque ela vai ser, né, no caso, a proposta, né, vai ser um quadro de desempenho que nós vimos lá no primeiro artigo que nós lemos, que é o quadro de desempenho que o Newton Cano Martin, naquele artigo de 2002, intitulado Da Contabilidade à Controladoria, a Evolução Necessária, ele monta um quadro de desempenho, que ele não chamou de BSC, mas o BSC segue a mesma estrutura, buscando identificar os passos e a formação de valor, tanto para cliente quanto para acionista, para investidores. E modernamente, a gente já vai ver no final da nossa apresentação, isso se ampliou mais ainda recentemente com a questão da sustentabilidade, colocando outros stakeholders como também público a ser considerado. Então, o BSC é uma ferramenta que basicamente reflete através de seus indicadores, poucos indicadores, não muitos indicadores, o comportamento da empresa em determinado período, especificamente vinculado aos objetivos estratégicos. E vejam que pelo BSC é possível construir um mapa estratégico e discutir a própria estratégia, né, que é a essência da condução da empresa no longo prazo, e a controladoria é na posição de navegadora, né, nesse processo, ela que vai identificar e fornecer elementos para munir os gestores para melhor tomada de decisão. Aqui nós vemos uma representação prática das 4 perspectivas dentro da tratativa, né, que a empresa possa ter para buscar a sua essência maior, que é oferecer resultados. No caso, ele colocou a perspectiva financeira, entraria aqui como objetivo final, mas que todas as outras perspectivas elas devem ser literalmente atendidas, começando lá embaixo, né, conhecimento, habilidades, sistemas e ferramentas que vão representar as competências internas dos funcionários, daquilo que o pessoal está capacitado para fazer, daquilo que efetivamente é possível fazer dentro de um mercado competitivo, visualizando alternativas, visualizando oportunidades, ameaças, e aí trazendo toda aquela teoria já existente na administração, fazendo uma análise SWOT, né, com fraquezas, todo o processo de características que vão envolver a empresa no ambiente, e ao identificar oportunidades e ameaças, pontos fortes, pontos fracos, ela consegue se posicionar, inclusive, no planejamento que ela vai fazer. Mas precisa de gente competente para fazer isso, gente que consiga olhar para frente, perceber o que esteja acontecendo de fato, sem ter aquela visão mais limitada e um tanto, vou dizer quase que tradicional, mas de olhar para trás, achando que o futuro vai ser uma repetição do que já aconteceu. Isso é uma visão totalmente equivocada.
e para você ter pessoas que consigam visualizar um ambiente diferenciado daquilo que já aconteceu, claro que não pode ser alguém acostumado à rotina pura e simplesmente de achar que as coisas sempre serão do jeito que são hoje, né? Então, tudo isso faz parte de uma reflexão que a empresa precisa ter, sem falar em todos os outros parâmetros para atendimento das atividades que são feitas na rotina, inclusive fazer bem feito a rotina, com competência, com conhecimento, isso aprimora a qualidade dos serviços e certamente reflete nos produtos e o cliente se beneficia. O cliente vai se beneficiar não somente pelo aprimoramento constante do produto, mas principalmente por essa relação benefício-custo que ele vai ter, verificando se aquela relação de valor que ele está percebendo seja adequada e vai dar preferência para a aquisição deste produto ou do concorrente. Então vai depender de como o cliente verifica a percepção de valor do produto que está sendo oferecido a ele e que ele demanda também. Então é esse encontro que vai fazer com que a empresa consiga obter a entrada de recursos quando o cliente passa a entender que vai ser benéfico para ele comprar produtos daquela empresa. Nós estamos falando de um ambiente competitivo, né? Nós não estamos falando de um ambiente monopolista, por exemplo, que só tem um tipo de empresa atuando, oferecendo os produtos. Tá? Mas mesmo assim, deve-se ser considerado essa proposta de longo prazo, buscando agregação de valor e aumento da competitividade. E o reflexo disso nos resultados financeiros, a rentabilidade, o retorno esperado para investidores, para os acionistas, para todos aqueles que de alguma maneira esperam, dado o risco que a empresa oferece, o retorno sobre o capital investido. Então, todas essas relações, elas servem para fazer com que se atinja a visão lá na frente, né? Onde a empresa quer chegar. Por isso que missão, visão e valores não é algo simplesmente que as pessoas desconsiderem, supondo que trata-se só de um modismo ou de algo inatingível que se cola no elevador, né? A missão, visão e valores da empresa, como se isso fosse só uma ferramenta de publicidade mesmo, quase de propaganda da organização. E não é. Isso daí, de fato, vai lastrear e nortear os objetivos estratégicos da empresa, por isso que é fundamental criar-se uma cultura aonde respeite-se e saiba aonde se queira chegar, que é a visão que a empresa deve ter. Um exemplo de companhia aérea, veja que é uma companhia real, inglesa, que ela montou o seu processo estratégico em cima das perspectivas usando o BSC. E de que maneira essa companhia aérea de baixo custo se programou? Primeiro, o perfil do cliente dessa empresa, ele é aquele que quer pontualidade, que quer chegar em algum lugar e pagando pouco. Tá? Então, ele sabe, ele entende que ele não vai ter todos os confortos ou os mimos que ele poderia ter pagando mais numa empresa diferenciada, que seja por outro motivo, por outro oferecimento de serviço. Então, a companhia aérea de baixo custo ela é bem específica na sua necessidade. Por isso, fez com que eles construíssem essa perspectiva da seguinte maneira. Passando aqui no quadro da esquerda, a gente pode verificar as 4 perspectivas. Lá embaixo está no aprendizado, né, que é a primeira que a gente colocaria em termos de conhecimento, né, e aprendizagem da empresa. É alinhamento do pessoal de terra. O que é alinhamento do pessoal de terra? É todos estarem preparados e em sintonia para cumprir os seus serviços no menor tempo possível e com a maior qualidade possível. Esse alinhamento do pessoal de terra vai permitir uma rápida preparação em solo dos aviões, né, e do processo de check-in e de despacho de bagagens e de qualquer outra atividade administrativa necessária nesse período, que já estaria dentro do processo operacional da empresa. Então, quanto mais capacitado for o funcionário, quanto mais alinhado ele estiver com as finalidades do seu serviço e ele tiver competência e qualidade nisso,
Mais rápida também pode ser a preparação em solo, inclusive da aeronave, né? E aí a gente coloca, não é só o pessoal de terra, né, que vai preparar o processo, que vai permitir que o passageiro entre no avião, mas o próprio avião já está devidamente preparado, né, para que ele consiga atuar sem nenhum risco adicional. Tendo a rápida preparação de solo, que é fundamental para se ter um voo pontual, que é o que o cliente quer, vejam a perspectiva cliente. O cliente quer voo pontual e preço baixo, é isso que ele quer. Ele não quer mordomia dentro do avião, ele quer chegar rapidamente no destino e pagando pouco. Essa situação, dados, claro, respeitando todas as normas de segurança, os riscos, né, e o mínimo de conforto que se tem que ter numa viagem. Quando o cliente opta por isso, ele vai perceber que voo pontual, ou seja, pontualidade e preços adequados comparativos a outras companhias, vão fazer com que ele aumente a preferência por essa empresa. E ao fazer isso, claro que você vai atrair novos clientes, ou seja, vai aumentar o fluxo de clientes, vai aumentar o fluxo, inclusive, de ocupação das aeronaves. E vejam que entre clientes financeiros tem uma observação, tem uma sinalização, menos aviões. Esses menos aviões significam rápida preparação em solo. Os aviões são utilizados com mais frequência e eles ficam menos tempo no solo, seja em manutenção, seja em preparação. Aumenta-se a eficiência no uso dos aviões. Então, tudo isso faz com que se reduzam custos. E aí, havendo essa conjunção de fatores, claro, vai se atingir uma maior rentabilidade, porque você vai ter mais clientes, menos custos, então vai necessariamente ter um retorno financeiro espelhado aí no período. O que a empresa espera e colocado aí em termos de metas e objetivos, né? Vejam agora aí mais no lado direito, objetivos, rápida preparação em solo, tudo isso para permitir, né, que o serviço seja prestado com maior eficiência possível e menos custos e com uma margem bem razoável. Indicadores, no caso da pontualidade, né? Hora de pouso e partida pontual, ou seja, o sucesso que a empresa identifica aí para voo pontual é quando sai, quando chega, né? E o preço, isso já é dado previamente, mas aí quanto mais clientes, quanto mais ocupação da aeronave, menos custos e mais rentabilidade para a empresa. A meta da hora de pouso, 30 minutos, ou seja, é bem estabelecido de maneira objetiva, né, essa relação que se deve ter, e 90% dos voos que sejam pontuais, ou seja, que não tenha mais, no caso da empresa, ela considera que 10% seria uma estimativa razoável dentro do mercado que ela atua. O ideal, claro, seriam 100%, mas dentro de um mercado sujeito também a alguns tipos de imprevistos, não quer dizer, mesmo climáticos, né, não quer dizer que a pontualidade seja 100% esperada. E, finalmente, um programa de otimização da duração do ciclo, né, que seria a otimização sempre buscando o aprimoramento de todas as etapas. E isso é um repensar constante que a empresa faz. A empresa nunca está satisfeita, ela sempre tem que aprimorar as suas atividades, lembrando que a empresa é formada por pessoas, né? Quando a gente fala a empresa, a gente está falando os gestores, os dirigentes e os funcionários. Então, essa relação que nós temos no BSC sempre busca entender como os recursos são transformados internamente, são alocados, utilizados para a produção, né, de bens e serviços, e aí nós entendemos o porquê do orçamento fazer parte dessa proposta. O orçamento nada mais é do que uma projeção de resultados, dado um cenário, pode ser considerado mais provável de acontecer. Entretanto, o orçamento ele vai servir como norteador e instrumento de poder dentro da empresa, né? A própria controladoria, que é a área responsável, inclusive, pela questão orçamentária, ela vai fazer uma previsão daquilo que se espera em termos de consumo de recursos, em termos de entrada de recursos,
dada a situação, dado o cenário, né, que é criado, mas se colocando a correções de rumo durante o período. O orçamento ele é geralmente de um ano, de um exercício, mas não quer dizer que ele não vá sofrendo reajustes e correções conforme o cenário exija isso. Mas as áreas, de maneira integrada, devem agir buscando atingir as metas, os objetivos que o orçamento prevê em termos monetários, em termos de resultado. Por isso que o orçamento é fundamental como uma peça que a controladoria participa e diferencia-se do BSC, diferencia-se do Base Scorecard. O orçamento é para um ano não é estratégico, um ano é operacional, mas pensando no longo prazo, não tem como você construir algo se não pensar no curto prazo como deve ser, né? Até porque não existe longo prazo sem o curto prazo se realizar. Então, o orçamento ele é uma peça de controle, de acompanhamento, diferencia-se do BSC, mas fornecerá ao BSC eventuais informações também, principalmente financeiras, para acompanhamento. Nas 4 perspectivas do BSC, todas elas vão refletir de alguma maneira no orçamento em termos de reflexo monetário. Desde clientes não satisfeitos, que vão comprar menos e vai refletir na entrada de recursos, até funcionários mal preparados que vão prestar o serviço com ineficiência, que vão aumentar, inclusive, o retrabalho, vai aumentar custos, né, na produção do serviço. Então, todo esse acompanhamento se faz necessário e o BSC ele é reflexo dos objetivos estratégicos, não do orçamento, mas é possível identificar diferentes dados que vão servir e vão gerar indicadores do orçamento para o BSC. O BSC, na perspectiva financeira, pode ter, sim, uma série de indicadores ali decorrentes até da proposta orçamentária. E, finalmente, nós temos a estratégia, né, guiando tudo isso, que faz com que a empresa ela tenha segurança, ou pelo menos a bússola, né, para seguir em termos de ações. Diante de novidades, diante de imprevistos, tem que se refazer, repensar. A pandemia é um exemplo típico disso, né? Ninguém que tenha preparado o orçamento em 2019 para 2020 considerou a pandemia como algo a ocorrer, uma probabilidade, porque a pandemia é um evento imprevisto, apesar de haver uma certa regularidade, não no curto prazo, mas de médio prazo, longo prazo, que ela ocorra. Só nesse período dos anos 2000 para cá, nós já tivemos 3 surtos de coronavírus no mundo. 2 eram epidemias mais localizados, principalmente na Ásia e no Oriente Médio. Por exemplo, em 2002 e 2012, nós tivemos 2 epidemias de coronavírus, por isso que essa pandemia que nós estamos vivenciando, o vírus é novo coronavírus, porque ele é uma variação do coronavírus que já vem ocorrendo há algumas décadas. Então, em 2002 nós tivemos uma epidemia na região do Oriente Médio da Ásia, 2012 na mesma região, e agora 2020 uma pandemia, né, que daí se espalhou para o mundo inteiro. Então vejam que esses eventos eles não são previstos, mas eles não são também algo inexplicável. Eles vão ocorrer, como a gente vai ter outras pandemias mais para frente. Só que com essa gravidade, a distância é maior. A última pandemia que nós tivemos enquanto sociedade recente aqui foi há um século atrás, né, em 1918, com a gripe espanhola, que matou entre 30 e 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. Isso foi em 1918. Né? Então vejam que isso não é previsto assim com frequência, mas nós aqui em 2020 estamos vivenciando isso e, claro, todo o orçamento, todas as características estratégicas da empresa, elas tiveram que ser repensadas, inclusive até no modo de produção futura. As cadeias produtivas sofreram muito com as interrupções que foram feitas e alternativas estão sendo repensadas para não criar tanta dependência assim, né, de um fluxo que pode ser interrompido por questões sanitárias, por exemplo. Tá?
O planejamento estratégico está, obviamente, intimamente ligado com o BSC, visto que o BSC é uma ferramenta para apontar se o planejamento estratégico está ocorrendo de maneira adequada ou não, se o desempenho da empresa segue o planejamento estratégico ou não. Parte-se, obviamente, daquilo que nós já conversamos, que é a missão, visão e valores está embutido aí, que é a razão de ser da empresa e aonde ela se vê no longo prazo, dentro de um contexto competitivo. Ela tem que se posicionar perante os demais concorrentes, e aí a gente coloca elementos bastante interessantes com relação a quem é o concorrente dessa empresa. Essa competição que é feita não é só com aquelas empresas já estabelecidas que oferecem os mesmos produtos e disputam o mesmo mercado. Nós temos possibilidades de disrupção, desacoplamento, inclusive, da cadeia produtiva, com a entrada de novos serviços, com tecnologias inovadoras, capturando o valor que a empresa teria nesse processo, e isso pode fazer, inclusive, com que alguns negócios, dada a inovação, dada a entrada de novos modelos de negócios, eles possam fazer com que esse modelo de negócio da empresa se torne virtualmente obsoleto ou inadequado, fazendo com que os resultados financeiros eles sejam corroídos, eles sejam comprometidos, inclusive comprometendo a continuidade operacional da empresa. Diante disso, ela necessariamente tem que fazer um processo de avaliação, e aí a análise SWOT ela entra como referência, pode ter esse nome ou qualquer outra análise parecida que consiga identificar no ambiente, tanto externo quanto interno, as oportunidades e as ameaças, os pontos fortes e pontos fracos a serem trabalhados, buscando a formulação de uma estratégia. Lembrando que ninguém tem bola de cristal, não tem como identificar as variáveis todas, né, que vão ocorrer na frente, mas é possível sim, dentro das variáveis internas, estabelecer-se com mais segurança, né, os padrões de realização de operação que a empresa terá, e as variáveis externas ela faz previsão com a construção de cenários, e é muito comum trabalhar-se com 3 cenários, o moderado, um pessimista e um otimista, né? Dá-se uma probabilidade para cada um e pondera-se, e você consegue construir estatisticamente, dentro de um cenário previsto, com premissas específicas, algumas possibilidades de atuação. O desenvolvimento da estratégia vai passar, claro, pela definição quantitativa e às vezes qualitativa dos indicadores a serem trabalhados. Quanto mais objetivo for o indicador, melhor, mais fácil, inclusive, para se identificar o processo de mensuração, de captura dos dados que se transformarão em informações para acompanhamento. Depois se elabora planos de ação, né, ou projetos objetivando essa visão, onde a empresa pretende chegar no longo prazo. E aí vem a parte de disseminação desse conhecimento, que é a comunicação e implementação da estratégia. E essa comunicação não se faz só na alta gerência, ela deve ser feita para todos os níveis produtivos e hierárquicos dentro da organização, porque todos têm que compreender e entender para onde a empresa está indo e o papel que cada um tem nesse sentido. Quando só fica na alta administração esse plano, essa proposta, pode-se haver um problema de assimetria informacional interna, e isso faz com que os gestores médios, por exemplo, eles possam buscar objetivos que até estejam desalinhados com um objetivo maior. E aí vem o monitoramento, que é o desempenho, a comparação do que está sendo feita, e aí vem o BSC, né, para fazer essa apresentação, e a controladoria, a área responsável pelo acompanhamento. Então, nós falamos da disseminação desse conhecimento, ele tem que ser feito em todos os níveis da empresa, e tem que ser de mão dupla também, tem que se ouvir, não é só impor o que se pretende fazer, tem que se ouvir em termos de riscos, de oportunidades, de ameaças, e isso o pessoal que está ali na área operacional pode contribuir e muito nesse sentido.
Claro que as áreas de estratégia, elas estão, aquilo que nós já falamos anteriormente, em aulas anteriores, elas buscam olhar o mercado e potencial realização de resultados, de agregação de valor, de posicionamento estratégico perante os competidores. Tudo isso é uma maneira de olhar no longo prazo e não se presta atenção nos detalhes operacionais, é sempre nos resultados macros, né? Naquela ideia mais ampla de se olhar a floresta, mas não quer dizer que a árvore, quem cuida da árvore tem que ser ouvido também, porque algumas informações podem fazer sentido e limitar, inclusive, a previsão daquilo que está sendo feita no longo prazo. Aqui nós temos um mapa estratégico, né, que é uma representação gráfica das perspectivas, como nós já sinalizamos, né, em termos de etapa, e de um caso real também, que é do Metrobank, ou seja, uma instituição financeira que colocou no seu mapa estratégico as 4 perspectivas, começando por aprendizagem e conhecimento e crescimento, depois passando para processos internos, para clientes e finalmente a perspectiva financeira, tá? Então vamos lá. Já vimos que aprendizagem e crescimento se refere a ser humano, se refere aos colaboradores, se refere aos funcionários. E no caso, o Metrobank colocou ali, né, que busca-se aumentar o quê? Capacidade dos empregados, informações estratégicas sejam desenvolvidas e o alinhamento organizacional. E aí destaca disponibilidade de competência estratégica para o funcionário. O que é isso? É alguém que seja flexível, adaptável e consiga também ter uma visão um pouco mais ampla para o longo prazo. Essas qualidades elas são fundamentais para quem quer ir para uma área estratégica. É olhar para frente e não ficar preso com o que aconteceu no passado. Considerar oportunidades e variáveis que não necessariamente estavam presentes no passado. Isso não é para todos os níveis de colaboradores, de funcionários, mas deve-se ter obrigatoriamente pessoas que tenham essa capacidade. Depois nós temos disponibilidade de tecnologia estratégica, que são os avanços, né, tecnológicos que a empresa precisa. Isso é feito através de desenvolvimento de conhecimento, né, e vai refletir e fruto, né, do aumento de capacidade das pessoas. Alinhamento de objetivos do pessoal, e aí é um processo de comunicação interno, né? Todas as áreas devem estar integradas buscando o mesmo objetivo. Trabalhos em grupo e compartilhamento de conhecimento, isso ajuda a disseminar o conhecimento e fortalecer o capital intelectual da empresa, evitando muitas vezes que o conhecimento fique restrito ou limitado a uma pessoa, ou seja, quanto mais gente tiver acesso àquilo, melhor. E a cultura de foco no cliente, colocar o cliente mesmo como aquele que deve ser compreendido, não em termos de subserviência, mas em termos de compreensão e atendimento das necessidades do cliente, porque isso vai gerar valor. Vejam que isso tudo é no processo de aprendizagem e crescimento. Já na outra perspectiva, no processo internos, né, que é a perspectiva interna, o que o banco pretende fazer? Criar oferta, oferecer novos produtos. Claro que isso vai trazer mais fluxo, né, para o banco. E esse desenvolvimento teria que ser rápido. Essa oferta de novos produtos até não é só olhando o que os gestores gostariam de ter, é olhando o que o mercado quer. Então precisa-se ter uma perspectiva de demanda para oferecer novos produtos. E isso exige uma construção de técnica, né, dos produtos a serem desenvolvidos. E aí, no caso, é um banco, então são produtos financeiros em essência, né? Depois, fazer o mercado. O que significa isso? Potencial de receita por segmento de família, no caso, família de produtos financeiros, né? Agrupar e aumentar a rentabilidade desses produtos. Mudança no volume do canal de transações, ou seja, ter um reflexo disso nos canais de transações que o banco oferece. Aí, esse banco em particular, vejam que ele coloca aí em Market Excel, ele coloca um quadrinho
percentual de vendas cruzadas. Eu vou destacar aqui e vou chamar um alerta, tá? Cuidado com essa expressão vendas cruzadas. No Brasil é ilegal. Não, você não pode vender um produto que seria uma venda casada, muitas vezes, tá? Então, vendas cruzadas seriam vendas que, de alguma maneira, um produto pode favorecer a comercialização de outro produto. Mas aí são vendas cruzadas, não vendas casadas, tá? A gente só tem que tomar cuidado com a terminologia aí para não gerar nenhum mal entendido. Depois, contatos de venda por vendedor, que é o volume, né? Uma métrica, quanto que efetivamente cada vendedor, cada gerente de conta ou outro profissional está fazendo para atuar nessa área, nesse segmento. E minimização de problemas e tempo de atendimento. Quanto menos problemas e quanto menor o tempo de atendimento, mais eficiente é o processo. Então, isso é necessário para o oferecimento dos produtos. Na parte de clientes, que é, claro, aquele que deve ser olhado com muita atenção, que é um dos principais stakeholders na empresa, ele tem que ver o diferencial que esse banco traz para ele. Ele tem que ter uma diferença, ele tem que sentir algo que vai lhe trazer mais benefícios do que a concorrência, por exemplo. E aí, nessa proposta que o banco coloca, faz-se uma pesquisa de satisfação, buscando com que trazer ao cliente, né, os elementos que poderiam deixá-lo mais satisfeito ou muito satisfeito. E essa proposta faz com que não só os clientes atuais sejam mantidos, mas que também se atraia novos clientes. É um processo de atração e retenção de clientes. E depois também nós vamos ter como reflexo a maior participação no segmento, ou seja, que ampliar a participação no mercado, que seria o market share, na perspectiva clientes. Esse é um indicador que nós já havíamos comentado, né? O market share é um dos indicadores de clientes. E, finalmente, o reflexo de tudo isso vai ser com aumento de produtos, com menos problemas, né? Com redução de custos, mais eficiência, mais clientes. Espera-se um maior volume, né, de receitas e, claro, uma estrutura melhor para melhorar o retorno sobre o investimento. E aí a gente vê os diferentes aspectos que nós estamos falando, buscando a rentabilidade e agregação de valor ao investidor, principalmente ao investidor, no caso da parte financeira. O BSC pode ser adaptado ao terceiro setor também, ele não é exclusivo das empresas com fins lucrativos. As empresas sem fins lucrativos certamente podem estruturar e apontar elementos de acompanhamento da sua própria estratégia. E da mesma maneira que entidades com fins lucrativos têm como objetivo, nas 4 perspectivas, partir-se da visão, também parte-se da visão, no caso do BSC, mas antes trabalha-se a missão. Missão, que é a razão da existência da organização, ela necessariamente vai ser o ponto, a referência de sucesso. Se a organização estiver mais próxima ou cumprindo os objetivos, né, a razão da sua existência, ela está tendo mais sucesso. O sucesso de uma organização terceiro setor não é medida pelo resultado financeiro no final das demonstrações contábeis. O sucesso aí é medido pelo cumprimento dos objetivos estratégicos vinculados à missão. E aí, claro, não pode se faltar a preocupação com quem vai financiar tudo isso. Se o usuário final, se os serviços não são vendidos, são oferecidos gratuitamente, por exemplo, quem que vai financiar tudo isso? São aqueles que vão doar recursos, são aqueles que vão financiar com o objetivo ou filantrópico ou porque tem algumas outras parcerias, mas o principal é identificar quem são aqueles que vão oferecer os recursos e atender às expectativas desses stakeholders, prestando contas, admitindo um processo regular de transparência para que a missão e os objetivos sejam efetivamente demonstrados. E pelo lado dos usuários do serviço, que aqui está sendo chamado de beneficiários,
que não necessariamente eles pagam, eles podem usufruir do serviço. Se for uma população carente ou vulnerável, que não tem recursos, claro que eles não vão pagar, alguém está pagando por eles, que são os financiadores. E aí tem que se verificar também as demandas dos beneficiários, se está sendo atendido de maneira adequada ou não. E para isso tem que se fazer um processo de reflexão interna, olhando os processos, se estão adequados, se precisam ser aperfeiçoados e se as pessoas estão de maneira adequada também treinadas, têm competência para atingir isso. Se nós colocarmos as 4 perspectivas, elas ficam perfeitamente válidas aí, no caso, a perspectiva financeira, que é no financiamento das atividades da empresa. Quais são os indicadores? Número de doadores, número de parcerias, enfim, tem que se identificar por onde vai entrar recursos, que é a parte financeira, e como é que você vai prestar contas para eles. Aí na parte de aprendizagem e crescimento, são as pessoas, né, os colaboradores, sejam eles voluntários ou profissionais. Nos processos internos é como prestar os produtos, sejam eles bens ou serviços. Cliente, nós não usamos a palavra clientes, mas sim beneficiários ou usuários, né, porque não necessariamente são clientes para pagar, mas eles atuam como se fossem clientes dentro da perspectiva do BSC. Tá? Então é possível perfeitamente construir esse quadro acompanhando o desempenho da organização. Aqui um exemplo também, agora é um hospital, é um mapa estratégico de um hospital, onde as 4 perspectivas estão aí representadas, onde se lê pesquisa, educação e ensino. A gente pode substituir por aprendizagem e conhecimento, que também é a questão de treinamento, aumento de capacitação, no caso do hospital, aumento de motivação dos colaboradores e alavancagem dos conhecimentos científicos. Veja, treinamento, atualização, isso é uma constante no profissional, ainda mais da área de saúde, né? Processos internos é como que está sendo prestado o serviço. E aí vejam que interessante, redução do tempo de atendimento, aí no caso de consultas e internações. Essa redução não quer dizer ou não implica perda de qualidade, é uma questão de eficiência. Aumento da qualidade do atendimento e aumento da produtividade. Quando alguém fala assim, mas então quer dizer que em saúde nós deveríamos ter uma preocupação com o ser humano. Tem que ter. Não quer dizer que você não consiga aumentar a produtividade mantendo ou tendo preocupação com o ser humano. Algumas pessoas distorcem esse quadro achando que transforma-se o paciente em quase que uma vítima do processo produtivo. Não é. Ele é o cliente, ele vai ser atendido. É como melhorar o atendimento a ele, o conforto, a percepção de valor, inclusive, que ele tem, que a gente vai ver lá em cima, né, no outro quadro, que é clientes. Vejam lá, aumento da satisfação dos clientes. Então, tem que se ter pesquisas para fazer isso, indicadores qualitativos, e aumento da satisfação dos médicos que trabalham no hospital. Todos têm que estar satisfeitos por um processo natural de reflexo de harmonia, né? De eficiência e eficácia do próprio hospital. Então vejam que se também busca-se o aumento da satisfação do cliente, quando nos processos internos fala-se em redução do tempo de atendimento, não é para prejudicar o cliente, ou no caso o paciente, é para trabalhar com mais eficiência e eficácia, mantendo a qualidade e o respeito e a dignidade que se tem que ter para o cliente, né? E para os médicos. E na parte financeira é o reflexo, né? Trabalhar com margens, trabalhar com crescimento de receita, redução de custos. E o hospital, no caso, esse exemplo que foi feito pelo Kaplan Norton, né? Esse exemplo é de uma organização americana. Se nós trouxéssemos para o Brasil, é possível completamente adequado esse mesmo quadro, só que no financeiro nós colocaríamos lá diferentes fontes, inclusive de receita, não só daquele que está ou que pode pagar, mas principalmente das parcerias que são feitas com o Ministério da Saúde, os sistemas, né, o Sistema Único, enfim, tem todo um processo aí de captação de recursos que tem que ser colocado para que se identifique melhorias e eficiência esperada. E, por fim, atender a missão, né, do hospital, que ele constrói a sua imagem, que ele constrói os seus objetivos,
que é prover aos pacientes, suas famílias e seus médicos clínicos o melhor atendimento possível e comunicação excelente. Então veja que dá para fazer o BSC em diferentes perspectivas para diferentes negócios com ou sem fins lucrativos. O processo de implantação do BSC ele é relativamente, eu vou dizer assim, complexo. Ele não é simples, porque você vai, simplesmente vamos implantar o BSC. Não, tem que se fazer uma revisão da estratégia integral da empresa e tem que se discutir missão, visão e valores, né, até para que os diretores compreendam isso. Depois tem que se identificar as estratégicas de maneira mais ampla para colocar-se isso ou transformar-se em objetivos, dos objetivos definição de indicadores e metas e a partir daí deve-se priorizar as ações e traçar-se um plano de implementação. Geralmente, a implantação do BSC demora alguns meses, não são semanas, são meses de consultoria, de identificação de elementos, de alinhamento entre as pessoas, todos devem fazer parte. Por isso que algumas causas frequentes que impactam negativamente o BSC na sua implantação, primeiro, quando os gestores sêniores não estão comprometidos. Todos têm que estar envolvidos, não basta o presidente querer, todos têm que estar envolvidos, ou, como acontece muitas vezes, um funcionário de alguma área, geralmente da área econômica ou financeira, vamos colocar o BSC, né, da área da controladoria, vamos colocar o BSC, todos têm que estar envolvidos, e não basta o controller querer fazer isso, tem que ter legitimidade para fazer isso, e toda a diretoria, todo o board tem que aprovar esse sentido. Um gestor sênior tenta construir o scorecard sozinho, que é o que a gente acabou de falar, por exemplo, o controller, tá? Não dá certo, tem que ter o alinhamento de todos. Responsabilidades pelo scorecard não atribuídas aos níveis gerenciais inferiores, ou seja, tem que se ter uma comunicação integral entre todos. Não se pode só na alta diretoria, todos têm que estar comprometidos. A solução é over-design. O que é isso? Ela é muito complexa, ela foi super desenhada, e isso faz com que o evento, né, para ser acompanhado, ele exija instrumentos e tempo das pessoas, e de alguma forma a complexidade é tão grande que as pessoas fazem uma vez e não conseguem acompanhar a manutenção disso no tempo, tá? Então isso é um problema. E quando o BSC é tratado como um projeto de sistema, ou seja, como se fosse mais um projeto aí de integração de dados, mas não é. Ele é um projeto de gestão, um projeto estratégico, tem que ser visto, inclusive, com o reflexo filosófico que isso traz, cultural, para a organização. Modernamente, nós temos esta imagem, né, que é o scorecard voltado para os elementos da sustentabilidade que nós já discutimos no seu tripé, né, social, econômico e ambiental. Então vejam aí que a sustentabilidade ela pode entrar na perspectiva, nesse exemplo, esse é um dos quadros que foram propostos, né? Tem várias propostas, alguns estão atuando dessa maneira, que trabalha-se com a base, né, conhecimento e aprendizagem, né, isso continua, processos internos, que é a perspectiva interna, aí em vez de clientes, coloca-se a perspectiva dos stakeholders, ou do stakeholder de forma específica, e aí a gente não fica só no cliente também, mas outros stakeholders, e as perspectivas que não são só financeiras, mas aí a gente também colocaria social e ambiental. Seria mais ou menos com essa proposta aqui. Nós teríamos um tripé, né, que em vez das 4 perspectivas, muitos já mudaram para as 3 perspectivas da sustentabilidade, onde a econômica entraria o financeiro, mercado, operações, recursos, o social transportaria-se clientes, inclusive, né, para se colocar em perspectiva de relação, a sociedade, parceiros, colaboradores internos e externos, e a parte ambiental, e aí voltada não só para a legislação, para o cumprimento da legislação, mas para verificar os impactos, a inovação, a educação, isso também entraria nesse enfoque. Então vejo que dá para fazer diferentes modificações nesse quadro de acompanhamento,
não mantendo-se necessariamente aquelas 4 perspectivas, dá para mudar isso. Tem gente que põe 5, 6, 7 perspectivas, mas quanto mais complexo vai ficando o quadro, menos prático ele vai se tornando, né? Então a gente volta lá para o artigo do Newton Kahn, aquele quadro que ele colocou 5 eixos, né, para a criação de valor para investidor e para o cliente. Então vejam que dá para a gente construir em termos conceituais conforme a necessidade e realidade da empresa. Muito bem, e como atividade, né, já está disponível no Moodle a leitura do texto número 6, que é o BSC como Framework para a Ação Estratégica, dos autores Celestino e Silva, do ano de 2011.